Taxar, povo do dragão. Saudações devotos da sombra e amigos das trevas, eu sou o Kalil. Eu sou o Emerson. E a gente está aqui nesse encontro super especial para trazer um vídeo sobre a Era das Lendas. A Segunda Era também é chamada no universo de A Roda do Tempo, que é aquele cenário futurista que a gente viu no último episódio da temporada. Então a gente vai falar tudo sobre esse período, o que rolou, o que não rolou. E a gente vai dividir esse tópico numa sequência de 2 vídeos. Nesse aqui primeiro a gente vai falar sobre a Era das Lendas, como que era aquela sociedade, o que acontecia, as tecnologias, os usos do poder único, esse tipo de coisa. E no segundo vídeo a gente vai falar sobre o colapso, a Guerra da Sombra, a ruptura do mundo, né, e como que essa sociedade ruiu. Então, como vocês sabem, ou deveriam saber, né, o mundo da Roda do Tempo se passa no nosso mundo, tá? No caso, atualmente a gente está na Primeira Era, mas a Era das Lendas se passa na Segunda Era, milhares de anos no futuro, tá? Então, daqui, sei lá, 1000, 2000 anos, nós vamos descobrir o poder único, né? E junto a isso, a tecnologia vai avançar junto com a sociedade, misturando magia e poder, e o resultado é aquela visão super futurista que você viu ali no episódio 8, incrível. Então, como a gente falou, a Era das Lendas foi nessa era idílica, paradisíaca, né? Era bom demais pra ser verdade. Depois, então, no fim da Primeira Era, no fim da nossa existência, digamos assim, da nossa realidade aqui atual, quando as pessoas descobriram o poder único ali, não se sabe se foi num laboratório, uma coisa assim, a gente tem até o nome do suposto primeiro canalizador, que foi o Tamerlin. Ele também vocês conhecem esse nome um pouquinho mudado como Amberlin, então a gente tem esses nomes que atravessam as eras. Então quando essa pessoa descobriu o poder único, né, o mundo nunca mais foi o mesmo. A criação a descoberta, aliás, da magia, as tecnologias mudaram, a forma de enxergar o mundo, as questões sociais, fome, guerras, peste, né, isso tudo mudou com a descoberta da magia, porque nunca mais o mundo foi o mesmo, graças a essa fonte de poder inesgotável, que é o poder único, a fonte verdadeira. Então ali acabou surgindo um só governo, né, que acabou governando todas as nações, e esse governo foi chamado de o Parlamento Mundial. Porque não fazia sentido, né, tipo, as nações se formam para fechar alguns recursos, né, deixar sob a mão de um governo ou de outro, então com o poder único, assim, todo mundo, a tecnologia aumentou muito e tal, então não precisava de um governo para cada nação, ou países e cidades e tudo mais. A capital do parlamento ficava localizada na cidade de Paradisen, que era a capital do mundo, né? É a cidade mais famosa, desenvolvida de todas. Você acha que no episódio aquela cidade que a gente viu era Paradisen? Sim, acho que era. Tem chances. Sim. Embora os Aes Sedai, eles tivessem muita influência ali no mundo, né, pelo fato de eles terem poderes e o resto da população não, isso não garantia a eles, tipo, liderança, tá? Então não era eles que dominavam o mundo, eles eram eleitos, eles representavam o povo em várias questões sociais ali, né, decisões, mas de forma nenhuma eles mandavam no mundo conforme eles queriam. Então era uma sociedade bem democrática, assim, em seus limites possíveis. E tudo que a gente fala aqui são registros e relatos que sobreviveram à ruptura do mundo, sobreviveram a esses milhares de anos. Então, assim, a gente fala que a Era das Lendas era tudo muito bom e tal, mas a gente não sabe com certeza como que era, o que rolava, quais eram os problemas sociais. A gente só imagina que tenha sido muito melhor, sei lá, do que a atualidade. Sim. Não era uma ditadura dos Aes Sedai, sabe? Pelo menos pelo que a gente sabe, não. Sim. Assim como a Terceira Era, pela Torre Branca, não é uma ditadura, né? Embora elas se envolvam, né, as mulheres ali em várias questões, mas também não é uma ditadura. Sim, só tinha um grau de respeito, né? Tipo, pô, essas pessoas canalizam, podem destruir o mundo e tal, podem me desintegrar aqui onde eu tô. Então, gera um respeito, né? É natural, eu diria. Então, os povos da Terra, eles se uniram, né? E cada vez mais. Então, essas noções de país, de nacionalidade, de etnia, foram se dissolvendo por completo. Então, o planeta acabou se tornando basicamente uma grande e única nação. E muito diversa. Os territórios, como o Kalil falou no início, eles foram divididos, né? Em comunidades e regiões menores que se autogovernavam. Tipo Brasília, tipo os estados, mas também não era um governo, assim, era, sei lá, pequenas comunas, sim, como tem na Europa, né? As cidades pequenas são tipo comunas e tal, regiões, então era mais ou menos assim, cada
uns se governavam e depois respondiam ao parlamento mundial, em Paradisem. Só recorriam ao parlamento em situações de grande necessidade, pedia auxílio, ajuda deles, né? Porque, tipo, os Aes Sedai e tal. Recursos, Sim. esse tipo de Mas coisa. é muito legal essa questão, né? Tipo, do mundo unificado e assumir essa questão de nacionalidade, sabe? Que acaba causando muitos problemas. Sim, exato. Divisões entre as Divisões, pessoas. Então, exato. acho que a grande divisão nessa época era tipo, você canaliza ou você não canaliza, Sim. mas mesmo assim, eram poucas pessoas que canalizavam. O Jordan, ele dá uma porcentagem assim, nos livros, tipo 2 a 3%, né, da população que canaliza. Então, ainda assim era uma minoria, né? Sim. Porque eu imagino que a população deve ter crescido na Era das Lendas, Sim. tipo, Bilhões. bilhões de pessoas, né? Então, assim, 2 a 3% canaliza, só que menos do que isso consegue atingir o potencial para se tornar Aes Sedai, sabe? Igual na Terceira Era. Então, né, esses 3% de bilhões seria muitas pessoas ainda, né? Sim. Tipo, se tivesse, sei lá, 1 bilhão de pessoas, 3% seria o quê? 300 mil? Eu nem sei fazer Nossa, essa não sei. conta, mas é muita gente, é muita gente. Tá. E como a gente falou, né, com o advento do poder único, as questões, os problemas da humanidade meio que sumiram. Fome, guerras por territórios, pandemias e pestes, né? Isso não rola mais porque com o poder único, que a gente já viu na série, tem poderes de cura, existiam talentos na Era das Lendas que permitiam que a agricultura florescesse com maior eficiência. Então, assim, o mundo, digamos assim, esses problemas básicos, digamos assim, que é comer, segurança, doenças e tal, e saúde, meio que foram superados. Eles inventaram, como a gente viu no clipe, a gente vai tocar, acho que várias vezes nesse ponto do clipe que vimos no episódio, porque era realmente um negócio bem ficção científica, clássica, assim, carros voando, prédios, anúncios em neon, esse tipo de coisa, mas eles desenvolveram tecnologias antigravitacionais, aqueles carrinhos. Isso tem nos livros o nome desses tipos de carro, né? Os aviões eram tipo Asas Show, os carros eram Joe Carros, então tem esses nomes meio loucos assim para exemplificar que realmente era uma sociedade de ficção científica e às vezes a gente até se assusta, né? Porque Roda do Tempo é tipo bem fantasia assim no começo e tal, nossa, cavalos e não sei o que, mas na série eles deixam bem claro, com ruínas, né? No episódio 1 e no episódio 2 também eles passam por várias ruínas de prédios e não sei o que. Então, assim, são umas pistas bem legais. E no episódio 8 a gente viu isso de uma forma bem escancarada. Finalmente, né? Isso são só referências, né, da Era das Lendas. E a gente fica bem feliz que tenha mostrado, assim, de vez como a sociedade era. Sim, tipo, bateu o martelo. Era ficção científica, não tá aberto pra interpretação. Aí as pessoas usavam esses veículos antigravitacionais aí pra viajar, mas quando elas podiam pedir ajuda pra um Aes Sedai pra viajar com V maiúsculo, que é se teletransportar com um poder único, digamos assim. O Aes Sedai abre um portão e eles atravessam e vão parar em outro lugar. Então tinha esses tipos de transporte. Então, guerras, né, em torno de obtenção de novas fontes energéticas simplesmente parou de existir, né? Porque o poder único consistiu num reduto inesgotável de energia. Então até a palavra guerra desapareceu do vocabulário ali da Era das Lendas. Ninguém sabia que era guerra, não existia esse tipo de conflito, sabe? Guerra por territórios, guerra por petróleo, sabe? Guerra por isso, por aquilo, basicamente não era necessário, sabe? Não faz sentido. Então eu acho muito legal essa questão uma palavra, sabe, que é tipo, guerra é uma palavra tão forte pra gente, né? Simplesmente ter desaparecido, assim, da sociedade mostra o quanto essa sociedade conseguiu se unificar e evoluir em prol de um bem maior, né? Em prol, sei lá, de um bem-estar social ali da vida das pessoas. Sim, porque a guerra, como a gente entende hoje, tem a ver com fronteira ou recursos e tal, e com o poder único não é um recurso que você pode obter. Ou você nasceu com um poder único ou não, então assim, não tem muito sentido para acontecer uma guerra, né? Então por causa disso. A energia solar, hidráulica, eólica, elas foram muito aperfeiçoadas durante esse período e esferas de luz, luminadas, todas essas coisas mais futuristas, né, foram implementadas ali, eram carregadas com poder único, né, então o poder único basicamente era o cerne de tudo ali para a sociedade ter evoluído tão rápido e daquela forma que a gente viu. Numa sociedade perfeita, assim, digamos, a gente pensa que, nossa, não vão existir novos desafios, para que as pessoas existem e tal, mas existia uma cultura de fazer bem à comunidade, de prestar serviços ou contribuir de alguma forma para o mundo, que era bem reconhecida na sociedade da Era das Lendas e por meio da qual você conseguia um terceiro nome. Geralmente as pessoas nasciam com 2 nomes e aí se elas
contribuíam de alguma forma para o bem social e tal, elas ganhavam um terceiro nome. Então, se vocês virem o nome de pessoas que nasceram na Era das Lendas, ou citações, né, de pessoas que viveram durante a Era das Lendas, sempre procurem diferenciar. Fulaninho tem 2 nomes ou 3 nomes, né? Então, se ele tem 3 nomes, quer dizer que ele contribuiu de alguma forma para a sociedade. Se tem 2 nomes, a gente fica até pensando, né? Alguns dos abandonados, por exemplo, alguns têm 2 nomes, alguns têm 3 nomes, então a gente fica fantasiando assim, por que será que fulano tem 2 nomes? Será, o que ele não fez e tal? Isso às vezes motiva esses vilões, por exemplo, né? Não tenho 3 nomes, vou servir o tenebroso, porque lá eu vou conseguir glórias. Então, tinha esse método de reconhecimento social e tal, que motivava as pessoas, né? Não tem mais problema, as pessoas vão ficar definhando em casa porque não tem que trabalhar, não tem que produzir, não tem que, sei lá, estudar, etc. Tá, então os Aes Sedai, né, que na língua antiga significa servo de todos, o dom, né, da canonização era igualmente repartido entre homens e mulheres, tá? Então homens e mulheres eram Aes Sedai, né, e agora na terceira era são só mulheres no caso. Apesar de muitos possuírem, né, a capacidade de grande poder, eles seguiam outras vocações, né? E que às vezes nada tinha a ver com poder único. Então, ser professor, advogado, não necessariamente a pessoa que tem um poder único, ela vai fazer só coisas que tem a ver com poder, né? Tipo, não faz muito sentido. É tipo o super-herói, tipo, do dia a dia ele tem uma profissão, e aí à noite, quando tem que combater o crime, ele vai lá, põe a capinha dele de Aes Sedai pra fazer alguma coisa com o poder. Quando era necessário, né, pra formar um grande círculo de poder, pra fazer alguma atividade que exige mais cooperação, né, no círculo entre homens e mulheres, que os Aes Sedai eles eram chamados pelo governo ali, né, pelo parlamento, porque um dos grandes cernes da Roda do Tempo são mulheres e homens trabalhando juntos, sabe? Então, assim, são fortes individualmente, mas eles são mais fortes juntos, homens e mulheres cooperando, tá? Então, isso é central para a Roda do Tempo, não só para a Era das Lendas, mas para a Terceira Era. Então, eles vão ter que reaprender a trabalhar juntos como eles já fizeram no passado. Total, então na Era das Lendas tinha algumas estruturas ou objetos e armas que eles criaram, não armas, mas objetos e estruturas tipo prédios e tal, construções que só funcionavam porque os homens e as mulheres estavam canalizando juntos, faziam um círculo, então essa cooperação, como o Emerson falou, era essencial para que a sociedade avançasse mais, por isso que era tão avançado, porque as pessoas cooperavam, né, homens e mulheres. Então, se você quer saber mais sobre o poder único, sobre círculos de poder, cooperação entre homens e mulheres, a gente tem um episódio sobre a magia em Roda do Tempo, vai estar aparecendo aqui, sei lá. É um episódio que as pessoas não assistem tanto, mas é um episódio, sei lá, essencial que a gente fala tudo sobre a magia, tudo sobre canalização, o níveis de poder e tal, o que é sair, o que é sair o que é o poder verdadeiro e tal, então é um episódio bem legal. Confiram lá. Com o uso do poder único tão aperfeiçoado assim, então existiam algumas profissões que eram realmente, dependiam do poder único e as pessoas que exerciam eram apenas Aes Sedai. Pessoas que tinham capacidade forte na cura, talento para cura, eram chamados de restauradores. Por exemplo, a mineração nessa época era feita com Aes Sedai que tinham força com terra, né, com o elemento da terra. Então eles retiravam minérios e pedras preciosas e metais do chão. Então, muito facilmente. Então, algumas profissões eram assim, de 100% de Aes Sedai, porque não fazia sentido usar uma máquina e tal, sendo que um Aes Sedai, num instante, ia poder puxar, por exemplo, os metais da terra, ou na cura, né, no caso, é só o Aes Sedai fazer uma tessitura ali, digamos assim, e já curar. Não existiam mais médicos, enfermeiros, eu imagino. Então, na Era das Lendas, tinha construtos, que são os Nin, que basicamente é uma criatura metade ser vivo, metade inteligência artificial, tá? Que cuida ali da agricultura, da natureza, que evita pragas, insetos, ajuda a fortificar as plantações, evita esse tipo de coisa. E também eles cantam, né? Eles têm um ritual que eles cantam e aí as coisas acabam florescendo. Então, junto a eles também tinha os da Shen-Aiu e os Ogier, que também ajudavam ali na parte da agricultura. Na Era das Lendas, a ciência também era muito, digamos, eles tinham um Ministério da Ciência e Tecnologia muito forte, então existiam várias universidades, centros de pesquisa, e com poder único isso era multiplicado assim, 1000 vezes, porque eles uniam, né, os conhecimentos científicos com o poder único, então conseguiam descobrir e atingir novas tecnologias e métodos e tal. Numa cidade da Era das Lendas chamada de Vicen, existia uma universidade chamada Koh-Lamdan. Ela vai ser muito importante para o próximo vídeo. E nessa universidade tinha um centro de pesquisa que chamava Charon, que era uma grande esfera maciça de sei lá, pedra, metal, que ficava flutuando em cima da universidade.
E assim, não tinha nenhum motivo pra ela ser daquele jeito, é só porque os Aes Sedai daquela época podiam fazer um negócio tão absurdo e extravagante que ficavam flutuando esse centro de pesquisa. Sei lá, pra ir pra lá eles deviam ter que viajar ou pegar um carro voador pra ir pra universidade, pra ir pro centro de pesquisa, né? Porque a universidade ficava aqui e a bola do centro de pesquisa ficava aqui flutuando. Então era só realmente porque eles podiam, eles eram poderosos o suficiente pra fazer isso. A Shaddam era considerada a maior obra de arquitetura da Era das Lendas, né? Imagina uma esfera prateada, brilhante, flutuando o tempo todo. Que perigo, né? Meu Deus, imagina se ela cai. Ainda falando de ciência e exploração, né? As descobertas de outros mundos, outras realidades, estrelas, eram de conhecimento público ali na Era das Lendas, era bem comum, então, pra gente ter ideia de como avançada foi a Era das Lendas. Imagina, tipo, com poder único, imagina que eles podiam visitar outros planetas, nossa, minha mente vai pra lugares, assim, querendo fanfics de exploração espacial dos Aes Sedai. Tanto, gente, que os Ogier não são do nosso planeta, eles são de outro mundo ou de outra realidade, tá? Então tem o vídeo aqui do Luan, que ele fez sobre os Ogier, que tá bem legal, assistam lá, tem essas informações, beleza? Sim, então em Roda do Tempo a gente tem aliens. Gente, é a ficção científica perfeita, é a Roda do Tempo. Tem registro, né, que eles utilizavam pedras portais, que tem na Terceira Era e que mostra outras realidades, tá? Principalmente no segundo livro. Vai ter aí, espero que tenha na série também, segunda temporada. Então é isso, ele levava as pessoas para outros mundos, né, outros universos ali dentro da Roda do Tempo. E ainda existem ruínas, né, desses objetos ali, das pedras portais. Não se sabe muito bem como funciona ainda, como essas pedras eram utilizadas, mas elas existiam e a gente tem registro disso. E espero que isso seja abordado aí na segunda temporada, que é muito legal, melhores partes do segundo livro. Bem demais. Mas não eram só os Aes Sedai que tinham acesso a coisas maneiras de ficção científica. As pessoas comuns também tinham acesso a objetos e tecnologias que, né, os Aes Sedai ou os cientistas fabricaram, né, e eram vendidas, sei lá, comumente assim para as pessoas. Eles tinham hologramas, que passavam filmes, então tipo, como se fossem projetores. Alguns desses objetos sobreviveram para a Terceira Era e alguns dos personagens encontram, tipo os terangreais que existem na Torre Branca ou pelo mundo, né? Aquele objetinho que a gente viu no episódio 8 que o Rand usa para canalizar, que a Moiraine entrega para ele. É um desses objetos que sobreviveu à ruptura, né? Ela até fala. E nos livros dos Guardiões, né, os companheiros da Aes Sedai, eles têm um manto que chama Manto Furta-Cor, que meio que faz eles ficarem invisíveis. Né? É um tecido que sobreviveu à Era das Lendas e hoje em dia os Guardiões usam essa capa que meio que esconde eles quando eles estão, sei lá, meio que camufla. A gente não teve isso na série de TV, talvez tenha mais pra frente e tal, por questões de orçamento, mas é um objeto, uma tecnologia que sobreviveu para a Terceira Era. Então, apesar da Era das Lendas ser uma sociedade super evoluída, ela não era uma sociedade perfeita, tá? Então ainda existe a questão do indivíduo, né? Certamente quase não existia criminosos, tá? Mas crimes violentos, né, e crimes passionais não eram desconhecidos, então rolava, porque as pessoas têm sentimentos ruins, né? Então as pessoas se odeiam e saem se matam, e é isso. Infelizmente esse tipo de coisa não tem como deixar de existir. Só não tinha crimes relacionados a patrimônio, tipo, não tinha dinheiro. assalto, sequestro, assalto a banco, esse tipo de coisa, roubos, mas outros tipos, né? Pessoa matando a outra, existia. Esse pegou minha mulher. Mas, né, tinha um certo objeto, né, que não exatamente punia, mas fazia a pessoa não repetir esse tipo de ato. Se você lembra lá do episódio 6, quando da série de TV, tem a Moiraine, né, a Siuan fazendo a Moiraine fazer o juramento, né, e ela é obrigada a cumprir aquilo. Então tinha uma espécie, né, de um artefato que meio que obrigava a pessoa a não repetir esse tipo de crime que ela fez, não cometer novamente. Então aí valeu uma discussão, qual tipo de liberdade que os indivíduos da Roda do Tempo tinham, da Era das Lendas. Né, porque se eles cometiam algum crime e tal, eles tinham que jurar não mais cometer, então, e até que ponto isso é uma lavagem cerebral ou não, às vezes depende da pessoa aplicando, tipo, ó, você vai jurar não fazer isso e isso, vai que a pessoa surtava e pedia pro criminoso prometer um monte de coisas que não necessariamente estavam ligadas ao crime, então até que ponto isso é uma lavagem cerebral. Sim. Então assim, tem um podre debaixo do tapete da Era das Lendas também, não era isso, essa perfeição toda. Sim, só que aí não existia prisões, sei lá, campo de reeducação, acho que não, né? Nada disso. Não sei, a gente não sabe como funcionava, tipo, se era só ela passava na delegacia, jurava e já podia ir pra casa, então tem coisas aí, tem buracos, né,
no nosso conhecimento sobre a Era das Lendas que a gente realmente nunca vai ficar sabendo, né? Ficou perdido nas areias do tempo. Então, essa foi a primeira parte, né, ali sobre a Era das Lendas. No segundo vídeo a gente vai falar sobre a Guerra da Sombra, né, também conhecida como a Guerra do Poder e a Ruptura do Mundo. Acho que é a parte mais divertida, né, porque é quando tudo dá merda e o mundo vira um caos. Acho que é muito legal falar de como a Era das Lendas é avançada, disso, daquilo, mas acho que as pessoas gostam mais do caos, né? Quando o caos reina, então por que se deu essa... E tem uma razão muito específica pela qual a Era das Lendas ruiu, né? Foi um acontecimento específico, com data, nome de pessoas envolvidas, então é uma coisa muito interessante de... e além da organização da guerra e tal, o que estava em jogo, né? Era o mundo que estava em jogo. Então aguardem o nosso próximo vídeo e Taxá. Até a próxima!